Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no canal do Breno Baral e hoje eu gostaria de tratar um assunto com vocês, um assunto que eu já vinha pensando há algum tempo e eu já tratei desse assunto nas minhas redes sociais, no Instagram, numa postagem que eu falo da discussão moral como abordagem conservadora, né? Como os conservadores dão muita ênfase na discussão moral, no cunho moralista da discussão. Né? Tudo para eles se reside no campo da moral, ou seja, de como as coisas devem ser. É uma abordagem normativa, correto? E, e para falar sobre esse assunto, o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: eu tenho percebido que, sobretudo no Instagram, um crescimento desenfreado de influenciadores, coaches, que têm se apresentado como coaches de relacionamentos. Geralmente, eu observo que esses coaches eles estão muito ligados a uma visão mais conservadora, a maior parte deles são conservadores, e muitos deles são evangélicos, né? São ligados alguns católicos também, né? Tem católico também, mas eu vejo que a predominante, a maioria aí é protestante evangélico, né? E esses coaches de relacionamentos, né? Eu até acredito que por um lado eles fazem, vamos dizer assim, devido ao contexto mundial que a gente vive hoje, eles até fazem um bom trabalho, né? De recuperação das identidades tradicionais nas quais as atuais gerações não foram educadas, né? O que eu me refiro por identidades tradicionais? A identidade masculina, a identidade feminina. As novas gerações, até a minha, né, geração dos anos 90, nós não fomos educados para sermos homens, não fomos educados para sermos mulheres. Aprendemos a sermos homens e mulheres pelas próprias experiências de vida, mas nunca ninguém nos ensinou em instituições formais, como por exemplo a escola, a como lidar com o mundo, com os relacionamentos, partindo do nosso ponto de vista de identidade. Né? Se vocês estão vendo algum tiro aí, não se preocupe não, isso aqui é tiro na academia militar. Eu moro aqui em Resende, né, que tem a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, vamos continuar. Então, portanto, nós não fomos educados nesses papéis tradicionais. E já há muito tempo, desde a época da contracultura, da revolução sexual, que nós temos assistido né, sobretudo com a ação da chamada nova esquerda, um ataque frontal, né, cultural, aos papéis tradicionais de gênero, né? Através da crítica do machismo, da heteronormatividade, enfim, todas essas bandeiras da esquerda woke, né, dos identitários, têm atacado muito a esses papéis tradicionais, né, papéis sexuais tradicionais. Né? Que papéis são esses? O macho e a fêmea, o masculino e o feminino numa relação heterossexual e monogâmica. Né? E um ataque à ideia de família tradicional. É claro que esse ataque não é um ataque não é um ataque tão explícito, mas ele de certa forma ele relativiza e tenta, por um lado, neutralizar as relações sexuais na sociedade que a gente vive hoje. Né? Então o que a gente tem assistido de uns tempos para cá é uma crescente neutralização das identidades de gênero. Né? Ou seja, toda essa ação aí de feminismo na sociedade, que a gente tem visto tudo, isso não é que vai, como muita gente da direita conservadora acredita, né, que vai aumentar o número de homossexualidade na sociedade,
Enfim, mas não é isso. O que geralmente se mostrou para nós é que há um aumento crescente da neutralização dos gêneros, né? Ou seja, homens e mulheres ficam mais ou menos na nossa atual sociedade com papéis muito semelhantes, ou seja, um não sabe mais o que é papel de homem, o que é papel de mulher, eles nem acreditam mais nisso, acreditam que todos devem dividir e compartilhar os mesmos papéis, todos devem fazer as mesmas tarefas e dividi-las, né? E então aí o que a gente assiste geralmente é essa neutralização dos sexos, né? E em reação a isso surge a nova direita cultural, né? Nós sabemos que a esquerda durante um bom tempo ela que fez esse trabalho de revolução cultural, se opondo, né, fazendo uma crítica à chamada cultura ocidental, a cultura ocidental que tende a universalizar os seus costumes e a sua cultura para todo o globo, achar que ela é válida para todo o globo. E, em reação a isso, vem aqueles que são os ditos representantes dessa cultura ocidental, judaico-cristã, né, esse termo utilizado muito por essas pessoas. Nós temos assistido uma reação dessas pessoas a essa revolução cultural anterior que foi engendrada pela esquerda, né? E um dos aspectos bem marcantes dessa revolução cultural da direita, vamos dizer assim, né, é a recuperação dos papéis tradicionais de gênero. Ou seja, vamos recuperar o masculino, vamos recuperar o feminino, vamos recuperar a educação para homens, vamos recuperar a educação para mulheres, vamos ensinar os homens a serem homens, ensinar mulheres a ser mulheres. Pá. Bom, por um lado eu acho positivo, porque eu acho que sim, né? Eu acho que há sim, na minha opinião, há sim uma identidade entre sexo e gênero, e de que homens tendem, né, ou seja, aqueles do sexo masculino tendem a expressar melhor o gênero da masculinidade e vice-versa, né? Mas isso é um outro assunto, eu não vou entrar nesse assunto agora. O que eu gostaria de tratar aqui é o seguinte. Então, essa nova direita cultural tem reagido a essa contracultura da esquerda das décadas anteriores, né? E tem, né, trazido essa nova discussão, a recuperação dos papéis tradicionais de gênero. Só que está havendo uma certa banalização desses papéis tradicionais de gênero. E como é que a gente observa isso? Nesse pessoal aí que eu tô falando, do Instagram, de coaches de relacionamentos e tudo mais, a gente observa isso muito bem. Esses coaches de relacionamento geralmente agora utilizam alguns termos, alguns jargões que a gente já consegue identificar isso. Um desses jargões é o tal do polo feminino e o polo masculino, né? Então, muitos desses coaches de relacionamento, né? Coaches homens e mulheres, né? Geralmente há coaches mulheres que ensinam mulheres a ser mulheres e coaches homens que tentam ensinar masculinidade, ensinar o cara a ser macho alfa, essas coisas tudo, né? Tem aqueles, né, os cristãos, né, também, os coaches masculinos cristãos que tentam ensinar a virtude do homem cristão, né, de tal, de que ele tem que ser o provedor e tal, e vice-versa da mulher, né? Ensinar a mulher a ser feminina e tudo mais. E geralmente eles falam, né? Esses coaches geralmente falam, né? Por exemplo, quando é uma coach mulher, ela fala assim: você mulher, será que seu marido não está no polo feminino da relação? Você tem que se colocar no polo feminino para o seu marido para ele conseguir ficar no polo masculino e vice-versa, né? Você homem, você tem que ficar no polo masculino da relação para que sua mulher fique no polo feminino, para a coisa ficar bem equilibrada e tudo mais. Bom, eu não acho isso, eu não sou contra isso, gente. O primeiro que eu quero deixar uma coisa para você, cara, eu concordo com isso, tá? Eu concordo com isso em alguma medida. Mas o que eu estou dizendo aqui, que eu acho que é uma banalização, uma visão muito empobrecida dessa recuperação dos papéis tradicionais de gênero. Por quê? Por causa do seguinte, gente, se nós formos ver
aí nós vamos partir por termos de simbologia. Né? Se nós formos estudar o simbolismo do masculino e do feminino, na sua totalidade, nós vamos ver que no campo prático e no campo concreto da materialidade, é praticamente impossível de haver um ente que seja 100% masculino e um ente que seja 100% feminino. A perfeição, ela está apenas no mundo das ideias, já como diria Platão. Aqui no mundo concreto, no mundo real, não tem como existir um feminino absoluto. Né? O feminino absoluto sempre foi visto pelas culturas antigas como uma deusa, né? O sagrado feminino, e vice-versa. O masculino absoluto sempre foi visto como um deus, o próprio Deus, o sol. Então, no mundo real, aqui, no mundo material, não tem como existir uma perfeição masculina e uma perfeição feminina. Né? Por exemplo, se nós formos estudar na Cabala, nós vamos fazer uma associação entre o supremo masculino com a esfera Rockma e o supremo feminino com a Sephira Bina, correto? Mas aqui, na esfera Malhuth, que nós estamos, não existe essa perfeição simbólica destes dois elementos. Tudo aqui, e aqui vou tentar utilizar o termo da simbologia chinesa, taoísta, tudo aqui tem o yin e o yang. Tudo tem o masculino e o feminino. Tudo, qualquer elemento. Esta caneca que eu seguro aqui, este simples objeto, isto aqui é um objeto, é um símbolo masculino ou um símbolo feminino? Por incrível que pareça, dentro dessa caneca existe tanto o feminino e o masculino. Aqui em mim existe o masculino e o feminino. E assim tudo que existe, nas árvores, nos pássaros que cantam e por aí vai. O masculino e o feminino estão presentes em tudo. O que acontece é que, aqui no mundo real, concreto, aqueles que são aqueles animais, entes que são do chamado sexo masculino, ou melhor, os machos, eles conseguem, em termos quantitativos, manifestar uma maior personalidade do símbolo masculino, ao passo que aquilo que a gente identifica, aqueles entes que a gente identifica como fêmeas, mulheres, conseguem manifestar maior as características do símbolo feminino, e por aí vai. Mas tanto esses dois elementos possuem o masculino e o feminino. O Jung já dizia isso, né? Todos nós, homens, né, temos dentro de nós a ânima, a nossa alma, que é a nossa parte feminina que está do nosso lado inconsciente, e vice-versa. As mulheres possuem o ânimos, a alma masculina dentro de si. O que, por exemplo, no caso da psicologia analítica junguiana se faz é justamente não eliminar um ou outro, mas buscar uma integração desses dois opostos, no processo de individuação. Então, por exemplo, ao passo que no homem, até pela educação cultural que a gente teve e tal, o nosso lado feminino está mais reprimido e nas mulheres o lado masculino está mais reprimido, né? Está mais para o seu lado inconsciente, ao passo que o nosso feminino está mais no nosso lado inconsciente. Ora, na psicanálise e na psicologia analítica, aquilo que a gente chama de cura para as nossas neuroses está justamente no tornar consciente aqueles elementos que estão lá no nosso inconsciente. Então, a minha cura, né, a minha, vamos dizer assim, evolução aqui no mundo da vida material, da vida concreta, da vida ordinária, vai se dar justamente quando eu tentar recuperar um pouco mais aqueles elementos femininos que estão em mim e que eu não tenho consciência. Integrar esse feminino reprimido na minha consciência. Né? Então eu tenho que buscar algumas características femininas para aplicar aqui na minha vida social. E as mulheres vice-versa. Então não tem como você ser
plenamente masculino. Até porque, se nós formos estudar de um ponto de vista simbólico, deixa eu tomar um pouco aqui, tá bom. Se nós formos estudar de um ponto de vista simbólico, nós veremos que se algo for 100% masculino, esse algo vai ter características que, para nós aqui na vida social, serão características extremamente nocivas e vice-versa. Se nós formos pegar na simbologia do feminino, nós vamos ver que existem características, ou seja, no feminino da sua totalidade, tanto no seu lado virtuoso quanto no seu lado mais caótico, né? Nós veremos que terão muitas características ali que são nocivas socialmente, que são vícios, que são atitudes sádicas, né? Então, por exemplo, um dos lados, porque tanto o lado masculino, tanto o símbolo masculino quanto o feminino tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, se você for uma pessoa, se você, por exemplo, for 100% masculino, você também vai ter que ter esses elementos negativos, e que não é que você tem que eliminar, que você tem que tornar esses elementos negativos inconscientes, até porque senão eles podem se voltar contra a gente, mas você tem que integrar o feminino para que esses elementos que seriam negativos, eles se tornem virtudes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, na Cabala, né, na Cabala judaica, quer ver, vou até pegar um exemplo aqui na Árvore da Vida, né? Aqui nós temos a Árvore da Vida, né, o diagrama da Cabala. Aqui nós temos a Séfira Hesed, né, que é associado ao planeta Júpiter e significa misericórdia, correto? Aqui do outro lado nós temos no pilar da esquerda a Séfira Gebra, que significa o rigor, a justiça. Essas duas séfras, uma do polo direito e uma do polo esquerdo, elas devem ficar em equilíbrio, correto? Porque se elas estiverem desequilibradas, elas se tornam aquilo que a gente chama na cabala clifótica, né? Elas se tornam elementos, elas se tornam aquilo que a gente reconhece como mal, né? Porque o mal, gente, o mal não é uma coisa, o mal não é uma substancial. O próprio Santo Agostinho diz isso. Não existe um mal substancial. O mal, ele é moral. O mal, ele é um exagero daquilo que é natural, daquilo que é permitido por Deus. Então, por exemplo, aqui nós temos na Séfira da Misericórdia, né, que é a Hesed. Se Hesed não tiver em harmonia com a justiça e tentar se tornar uma misericórdia absoluta, o que isso vai significar? Por exemplo, se você for uma pessoa extremamente misericordiosa, você for extremamente piedosa, você vai ser complacente com os maus, você vai ser feito de trouxa e vice-versa. Se você for extremamente disciplinado e rigoroso, não tiver um pouco de, sabe, coração mole, um pouco de misericórdia com as pessoas, saber perdoar, saber ceder, né? Ser visto como um rei bondoso, se você for plenamente draconiano, você vai ser sádico, você vai ser um ente extremamente destrutivo. Então, você tem que ter a justiça e a misericórdia harmonizadas, para que elas não fiquem hipostasiadas. E aí sim se torna aquilo que a gente conhece como mal. Então, no caso do simbolismo masculino e feminino, é a mesma coisa, né? O masculino e o feminino precisam estar equilibrados. Eles não podem ser elementos totalmente hipertrofiados e o outro completamente zerado, né? Não existe isso. Não existe isso. Sobretudo se tratando das nossas relações sociais. Sejam nossas relações internas, nós conosco mesmos, e nas relações que nós temos com a nossa família e por aí vai. Nós temos que ser um pouco maleáveis, saber ceder muita coisa e ter características do outro integradas em nós para que nós possamos viver em harmonia, né? Então, assim, gente. A gente tem que entender isso por um primeiro lado, né?
Mas esse pessoal da direita, né, esse pessoal conservador, eu acho que muitos deles não estudam simbolismo, né, até porque muitos são pessoas cristãs e tudo mais, e se eles forem estudar isso aí, eles vão achar que isso aí é esoterismo e por aí vai, né? Mas assim, então, uma das coisas que eu tenho percebido, né, nesses coaches, é que se por um lado eles fazem um trabalho muito positivo de recuperação das identidades tradicionais frente a essa baderna que está hoje na cultura moderna, né? Por outro lado, eles têm contribuído também para uma certa queda e uma certa destrutividade no campo dos relacionamentos também, né? Porque esse pessoal culpa que a cultura moderna está acabando com os relacionamentos, né? Acabando com os casamentos, etc. Só que eles também estão contribuindo para isso por causa de uma coisa chamada idealização. Essas pessoas, o que acontece, gente? O pessoal conservador, eles são muito idealistas. Eles são muito idealistas. Tudo para ele é muito no campo das ideias. Por isso que depois eu vou falar sobre essa questão do moralismo deles, o moralismo da direita. Mas eles são muito idealistas, então eles acreditam muito em perfeição das coisas. E quando você acredita em perfeições, você se torna intolerante com as imperfeições. Ora, o mundo, né, Platão já dizia isso. O mundo sensível é imperfeito, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Não existe perfeição aqui. Então não existe um homem perfeito, não existe uma mulher perfeita, não existe isso. Se você tem como referência símbolos de perfeição, acreditando, claro, as referências de perfeição são importantes para você ter como um parâmetro, mas para você julgar o mundo real sensível, você pode recorrer em cair em frustração e em sofrimento, porque aqui não existe perfeição, né? Então, se você quer encontrar, por exemplo, um marido perfeito, um marido 100% masculino, uma mulher perfeita, 100% feminina, virtuosa, você não vai encontrar, pô. Você não vai encontrar. E aí o que vai acontecer? Se você não encontrar, você vai, né, você casa com alguém. Aí você, sabe, meu homem não é, meu homem está no polo feminino da relação. Meu homem não é 100% masculino. O que você vai terminar? Vai terminar o casamento? Não à toa, né? Até porque é engano achar que as taxas de divórcio estão aí só com as pessoas, a crescente aumento das taxas de divórcio que desde 2010 para cá tem aumentado assustadoramente. É um engano você achar que isso só acontece com pessoas, vamos dizer assim, pessoas seculares, que isso também não afeta pessoas de igreja, pessoas ditas conservadoras, né? Afetam também. Isso também acontece muito divórcios em igrejas, sobretudo evangélicas, né? Porque a igreja católica não aceita divórcio, mas na prática muita gente ali acaba, né? Enfim, né? Se não separa, se não separa formalmente, mas separa informalmente, cada um vai viver para um canto, vai dormir separado. Isso é péssimo para a vida familiar, péssimo para a vida conjugal, né? Porque às vezes as pessoas não estão sabendo lidar com as frustrações e com a realidade, com o princípio da realidade, né? E assim, uma das coisas que eu observo, né? Quer ver? Vou dar um exemplo. Se você acredita, né, que, por exemplo, você num relacionamento, você é homem, você precisa ser 100% masculino, o que caracteriza o masculino? O poder, a força, né, a imposição, aquela termo do Nietzscheano, né, a vontade de potência. Se você acredita que o masculino é caracterizado por isso, ora, então, muitas vezes no relacionamento, você vai ter que ceder. Não vai ter como você 100% masculino. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você pega a Ilíada, né? De Homero, uma parte lá, o Aquiles, né? O Aquiles é um símbolo máximo de masculinidade. Homem forte, belo, né? Guerreiro, né? Destemido. No começo, o amigo dele lá, o companheiro da, o Pátroco, né? Eles começam invadindo num território lá e recuperam, matam lá
invadem lá uma cidade, mata todo mundo, matam o marido da mulher lá e pega a mulher do cara como escrava, né? E começa a comer ela, né? E ela vira escrava dele e ela passa até a se apaixonar por ele, né? Aquela síndrome de Estocolmo, né? Que já está presente ali na Ilíada. E aí depois tem aquele, eu não lembro se é Criseida ou Briseida, né? Eu sei que depois o Agamenon, né? Era o Agamenon ou o Menelau? Porra, agora eu tô confundindo, faz tanto tempo que eu li a Ilíada. Eu acho que era o Agamenon, né? Rapta lá a escrava, né? Conquistada lá pelo Aquiles, e aí tem aquela treta lá do Agamenon com Aquiles, né? E aí o Aquiles foge, vai embora, né? Porque foi desonrado pelo rei, aquela história aí, né? Aquela história toda que vocês conhecem. Olha, o Aquiles ali, o que o Aquiles faz? Ali o Aquiles estava. Claro, o Aquiles é um personagem mitológico, né, gente? Mas o Aquiles, ele representava um masculino quase que absoluto, né? Você via que, né, era aquele símbolo máximo de masculinidade, vai lá numa cidade, invade, mata todo mundo. Imagina, você chega lá numa cidade, mata lá uma família, mata o marido de uma mulher, pega a mulher dele como escravo, come ela ainda se apaixona por você, porque às vezes você manda mais no couro do que o marido dela, né? As mulheres num estado assim natural vão tender ainda a admirar e ter uma atração muito maior por aquele elemento conquistador que subjugou, né? Por exemplo, o marido dela passou a ser um elemento inferior em relação a Aquiles, por isso ela se apaixonou por ele, né? Então ali o Aquiles está representando um arquétipo máximo de masculinidade, né? Você chega, mata, e no caso eu acho que ele até estuprou ela, né? E ela acaba se apaixonando por ele, né? Claro, ali tá narrando uma visão de mundo do mundo extremamente patriarcal e tal. Mas acontece o seguinte, meu amigo, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: você acha que dá para você ser plenamente um Aquiles, por exemplo, hoje numa relação moderna? Hoje em dia, meu amigo, se você vive na sociedade moderna, capitalista, contemporânea, liberal, babá, não tem como você ser um Aquiles, porra. Né? Se você tá casado, você tem que saber ceder, você tem que dialogar. Ora, um homem, um macho, né, a vontade de potência, ela não dialoga com ninguém, ela subjuga, né? Quando no máximo quando ela não subjuga pela força, ela subjuga pela sua autoridade, apenas com o olhar. Mas jamais vai dialogar, vai tentar ceder alguma coisa para ter outra em troca. Se fez isso, já não é 100% masculino. Ora, mas você, num relacionamento, né, na sociedade contemporânea, na sociedade ocidental moderna, contemporânea, liberal, você vai ter que ceder. Você vai ter que ter um elementozinho de feminilidade ali, senão não vai dar certo. E aí, se você tentar ser um Aquiles, o que você vai? Você vai preso? Né? Não dá, não tem como. Então, isso aqui é só para ilustrar, como eu estou mostrando, a impossibilidade de você ser 100% alguma coisa. Então, por exemplo, no relacionamento você vai ter que ceder, né? Então é mais ou menos isso. Então o que acontece? Por exemplo, nas relações, né? Como muitas dessas pessoas hoje estão se tornando intolerantes nos relacionamentos, né? Porque estão pautando as suas relações em idealizações de perfeição, né? Isso tem acabado com os relacionamentos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pegamos uma mulher, né? Vamos dar um exemplo aqui bem, bem tranquilo, tá? Caramba, meu negócio aqui. Pronto. Pegamos uma mulher, por exemplo. A mulher, ela tá casada com um homem, né? Vamos supor que ela é uma mulher, sei lá, evangélica aí. Segue um coach de relacionamento que fala que ela tem que estar sempre no polo feminino, o marido dela sempre no polo masculino, aquela coisa toda, né? Aí vamos supor que eu tenho que ser 100% passiva. Nunca posso ser um elemento ativo, porque senão eu já vou estar sendo masculino, tem que ser passiva. Sou feminino, tem que ser passiva. Então jamais posso tomar iniciativa de nada. Isso é tudo coisa do meu marido. Se meu marido não tomar iniciativa de nada, ele é um bosta. Ele não está sendo 100% homem, macho, masculino. Aí vamos supor que ela está com algum problema no relacionamento. Ou melhor, não vou nem dizer no relacionamento, algum problema em casa ali, o casal tá passando e tal.
E ela simplesmente. Isso muita mulher faz, hein, gente? Mulherada, vocês que estão me ouvindo aí, não faz isso não. Tá? Se vocês têm alguma coisa, vocês estão insatisfeitos, né, pro seu companheiro, pega e dialoga com ele, chega e fala, pô. Não fica esperando o cara ter que perceber as coisas. Porque às vezes o cara não tá percebendo, não é que ele tá sendo menos homem, às vezes o cara tá muito ocupado com as coisas dele, às vezes nós homens também, né, não somos muito detalhistas, nós somos muito mais tranquilos. A própria Esther Vilar, né, que escreveu aquele livro O Homem Domado, ela falou que se não fossem as mulheres, os homens teriam uma vida muito mais tranquila, muito mais simples, né, e ela, de certa forma, ela tinha razão, né. A gente, homem, não liga, por exemplo, né, vamos supor, se a gente mora sozinho, a gente não liga ali se, sei lá, se quebrou ali a porta do guarda-roupa, aquilo lá, enquanto a gente, quando tiver dinheiro, arruma, vai, enquanto isso vai empurrando com a barriga, né, a gente come assim. Agora, por exemplo, a mulher, ela vai querer uma casa toda arrumadinha, aquela coisa toda e tal. Se tiver um negócio quebrado, ela já vai querer arrumar logo e tal. Se ela vê o cara empurrando com a barriga, ela já vai ficar puta. Já vai ficar bolada, entendeu? Então, assim, aí vamos supor que tá algum problema em casa para resolver e tal. Aí o marido ali, sei lá, às vezes o cara tá ocupado, tá trabalhando muito, tá, sei lá, tá estudando, tá. Às vezes o cara tá muito ocupado, às vezes o cara não consegue se ocupar muito das coisas em casa, né, de problemas de manutenção de casa. Às vezes o cara tá preocupado com muita coisa de ganhar dinheiro lá no mundo exterior, né, do trabalho e tal. E aí o cara às vezes não dá a devida atenção, às vezes não percebe, ou então percebe até, mas não liga, vai deixando e tal. E a mulher, aquilo ali é uma coisa, porra, o negócio tá quebrado aqui, tem que arrumar, até agora não chamou ninguém para arrumar isso aqui, não falou nada e tal. Aí o que ela faz? Né? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Aí ela vai ficando com a cara feia. Fica a cara feia, fica a cara feia, fica a cara emburrada e tal. Aí o marido chega pra ela e pergunta: o que foi? O que tá acontecendo? O que você tá com essa cara aí? Não, não é nada, não. Não é nada, não. E vai, aí, de repente, quando a mulher estoura, porque, né, muita emoção e tal, chega lá e chega pro cara e fala: ó, não dá mais. Agora não dá mais. Porra, você não é homem? Não resolve nada aqui nessa casa, pô? Olha só, um negócio quebrado há mais de um mês aqui, você até agora não resolveu? Pô, que tipo de homem você é, pô? Por que ela esperou chegar nesse ponto? Porque ela achava intolerável ser um pouquinho proativa, tomar iniciativa, chegar pro marido e falar: olha, a gente não vai arrumar isso aqui, não. Ela pode até exercer isso com o ápice da sua feminilidade, falando com extrema delicadeza: amor, vem cá, a gente não vai arrumar isso aqui. Né? Não precisa chegar e falar masculinamente falando assim, né? De forma impositiva. Mas se utiliza da sua feminilidade, mas fale com ele, chega e fala, porque às vezes o cara não vai perceber, né? Então, aí a mulher acha que, né, eu tô dando um exemplo aqui, mas o mesmo contrário pode acontecer com o homem, né? O homem às vezes não querer ser um pouco passivo na relação, porque para ele é inconcebível um homem ser um pouco passivo, saber ceder um pouco algumas vezes, né? É, então, então não dá, gente, não dá. Então, por exemplo, se a sua mulher está sobrecarregada em casa e ela pede: amor, você pode me ajudar, né? Às vezes você está ocupado fazendo alguma coisa importante. Para o que você está fazendo, ajuda sua esposa. Você não vai estar sendo menos homem porque você está fazendo isso, cara. Você, eu sou um pau mandado, eu não posso ser. Cara, que isso, velho, né? Então, isso aqui é só um exemplo, gente, para ilustrar o que eu estou falando. E até porque a gente tem que tentar entender que, apesar de tudo, as gerações anteriores, que, claro, foram muitas. A geração dos boomers e tal, né, que foram jovens nos anos 60, 70, talvez até 80, claro que eles foram responsáveis muitas vezes por essa revolução da contracultura, a revolução cultural da esquerda, né, que neutralizou os papéis de gênero, os costumes e tudo mais. Só que a gente tem que entender o seguinte: apesar dos boomers, né, muitos deles serem de esquerda, liberais nos costumes e tudo mais, muitos deles estão casados até hoje, né? Que incrível que pareça, quanto que as pessoas casaram de 2000 para cá, 2010 para cá, muitos delas, se dizendo de direita, liberais, conservadores, separam, né? É engraçado isso, né? Por exemplo, meus pais são típicos boomers, né? Meu pai tá com quase 70 anos, minha mãe já tá com mais de 60, estão casados há quase 40 anos, e o meu pai foi um dos fundadores do PT aqui na minha cidade. Meu pai foi marxista, hoje ele não é mais, hoje ele é um cara conservador até, né? Hoje são eles são protestantes, luteranos, né? Mas eles foram de esquerda há muito tempo, né? Minha mãe também, tudo mais. Engraçado, eles estão casados até hoje, né? E o pior que eu me lembro nas relações dos meus pais, todos os meus dois pais trabalharam, né?
Meu pai era advogado, minha mãe professora, todos os dois. Não tinha esse negócio de um ser provedor e a outra ser dona de casa, ficar só pintando unha, lavando louça, não tinha nada disso, mano. Né? Eu nasci numa família de classe média, né? De fato, né? A gente tinha uma pessoa que trabalhava em casa pra gente, que era a dona Iracema, né? Um grande abraço, beijo pra dona Iracema. É, que, né, trabalhava na nossa casa, né? Serviço doméstico. E os meus pais sempre trabalharam, pô, né? Ora, numa visão tradicional, né? Os meus pais eram um típico casal moderno, né? Não tinha mais aquele negócio do o provedor e a dona de casa, a auxiliadora, não tinha nada disso. Né? Ambos tinham papéis mais ou menos equivalentes dentro de casa. E ambos se ajudavam, né? Apesar de, né, claro, eu sei que eu nasci numa família de classe média, eu sei que pessoas que não são de classe média, essa não é a realidade, como por exemplo, tem uma pessoa de serviço doméstico em casa que ajude, né, na manutenção do lar, na limpeza e tal, mas aqueles que não são, até porque hoje em dia nem existe mais esse negócio de serviço doméstico, né, hoje isso é uma coisa muito cara, antigamente era mais acessível, e hoje em dia ambos trabalham e ambos têm que trabalhar, na maioria, 90% dos casos, homem e mulher têm que trabalhar, e é, e e e às vezes tem que dividir as tarefas de casa, né? Quando sobra tempo, né? É aquela tal história, né, gente? Se o cara ganha mais e pode proporcionar a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, beleza, né? Então, a mulher, aí é uma divisão de tarefa. Se ela fica em casa, então ela vai ter que fazer as coisas de casa e o marido vai trabalhar. Se os dois trabalham, né? Se os dois colocam o dinheiro em casa, então os dois vão ter que ajudar. Se eles não têm um dinheiro a mais para pagar uma diarista para a pessoa fazer o serviço de casa, os dois vão ter que trabalhar em casa, vão ter que chegar do serviço, vão ter que limpar a casa, né? Eu sei que não é fácil por causa do tempo, a vida hoje é uma loucura, né? Mas, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar, e eu não vai dar tempo, tá? Porque eu ainda falar uma outra coisa mais ou menos sobre um assunto que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, que eu vou tentar fazer uma parte mais curta, mas porque senão não vai dar tempo, senão o vídeo vai ficar mais de uma hora, vai ficar muito longo, né? E eu faço agora de uma vez. Andar mais de uma hora, vai ficar muito longo, né? Bom, vou tentar fazer, porque senão depois eu vou fazer um vídeo muito curtinho, né? Então vamos tocar direto uma vez aí. Mas, pessoal, então assim, né? Então a gente tem que entender isso daí. Agora, por que a direita, muitas vezes, ela não quer, a pessoa mais conservadora não quer entender isso, né? Por exemplo, essa questão dos papéis, que às vezes, né, o marido e a mulher vão ter que dividir e tal. Porque eles não. Aí é que está o grande problema da direita conservadora. Eles, coisa que a esquerda é uma característica positiva da esquerda. A esquerda ela é muito atenta à análise da realidade, à análise material da realidade, até porque Marx, né, é essa grande revolução do pensamento de Marx, né, em relação a Hegel, né? Ele inverte Hegel e ele tenta ver que todas as ideias, os comportamentos de uma época são sempre reflexos das condições materiais de existência, né? Então Marx está muito focado, para ele entender os costumes, a ideologia, as ideias, ele está muito focado na forma como os homens produzem os bens materiais, né? As suas condições materiais de existência. Então, então a esquerda, como herda essa característica de Marx, ela consegue, né, muitas vezes, interpretar e atender melhor as demandas de uma época, enquanto que a direita é muito idealista. A direita não olha muito para a realidade, ela está muito focada em ideias de perfeição que às vezes não tem mais nada a ver com a realidade. Né? E acha que essas perfeições são plenamente possíveis aqui no mundo concreto, quando na verdade não são. Então, por exemplo, aí vamos voltar naquela discussão lá. Por que eu falei que a direita, e isso é uma coisa que eu já escrevi no meu Instagram, né? Numa postagem no meu Instagram. Por que a direita reside tudo no campo da moral? Justamente porque ela é idealista. Porque como ela está baseada em ideias de perfeição, ela tenta dizer que as coisas devem ser assim. As coisas devem ser assim como essas ideias de perfeição. E tento aplicar essas ideias de perfeição através do voluntarismo, da simples vontade humana,
a despeito das condições materiais de existência. Este é o grande problema da direita conservadora. Este é o grande problema. E o que eu estou querendo dizer com isso? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui. A direita, ela diz que a mulher, por exemplo, trabalha, a mulher está trabalhando aí no mercado de trabalho e tudo, né? E isso foi uma das coisas que, segundo ela, direita, né? Foi uma das coisas que levou aí a falência dos relacionamentos, né? E quando a mulher saiu de casa, o marido deixou de ser provedor. Eles dizem que isso, essa nova configuração das relações modernas, né, é fruto simplesmente de uma revolução cultural. Né? Então, por exemplo, a mulher está trabalhando fora por conta da ação do feminismo. Feminismo lá que queimou calcinha, queimou sutiã no meio da rua e reivindicou primeiro voto, depois reivindicou da mulher trabalhar, direito da mulher para isso, aquilo, blá, e hoje as mulheres trabalham, adquiriram independência, só que agora as mulheres estão também reclamando da independência, porque não encontram mais homens, plenamente homens, né? Os homens, cadê os homens, meu Deus do céu, os homens não querem ser mais homens, não tem mais homem masculino hoje em dia, meu Deus. Aí aquela, acho que é Pietra, né, aquela loura lá, que tomou um pau de uma feminista lá não lembro se foi no programa do Redcast, sei lá. Aí, então eles dizem isso, né? Foi culpa do feminismo, coisa. Mas não foi culpa do feminismo. Aí que tá, não foi culpa do feminismo. A mulher foi trabalhar, quem tirou a mulher do seio doméstico não foi o feminismo, nem a esquerda. Foi o próprio capitalismo que tirou a mulher de casa. Foi o próprio capitalismo. Isso, né, esse pessoal de direita não vai admitir. Por quê? Porque a maior parte deles são o quê? São liberais, são defensores ferrenhos do capitalismo. Né? Tudo para eles é culpa do comunismo, tudo é culpa do feminismo, tudo é culpa da esquerda. Né? Quando eles não conseguem enxergar que foi o próprio capitalismo que tirou a mulher de casa, foi o próprio capitalismo que neutralizou as relações conjugais. Foi o próprio capitalismo. Por quê? Né? Como é que ele fez isso? Ora, a mulher, por exemplo, inclusive autores marxistas reconheceram isso. Por exemplo, a Alexandra Kollontai, no livro da A Nova Mulher e a Revolução e a Nova Mulher e a Moral Sexual, né? Ela fala perfeitamente sobre isso. Ela fala assim, porra, antes, né, as mulheres, as novas condições materiais de existência, né, que o capitalismo trouxe, fez, né, a mulher não ter mais como depender de um homem, né, de um pai ou de um marido, porque esses maridos agora ganhavam pouco, ou porque o pai lá foi expulso da terra, perdeu as suas ferramentas na política de cercamentos na Inglaterra, perdeu suas ferramentas, perdeu sua terra, perdeu seus meios de trabalho, teve que ir para a cidade. A única coisa que ele tinha era a sua força de trabalho para vender, e aquela miséria que ele ganhava não dava para sustentar a família, então a mulher não tinha mais como depender. A mulher pobre, né? Não as mulheres burguesas. Porque isso é uma outra coisa, esse pessoal da direita eles sempre tem como referência as pessoas da elite, as mulheres burguesas. Quem não trabalhava, quem era dona de casa antigamente, era a mulher burguesa. A mulher pobre sempre trabalhou, sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Sempre foi assim. O parâmetro desse pessoal sempre foi a burguesia. Né? Então lá a mulher não tinha mais como depender de um marido, que o marido ganhava pouco, ou de um pai, então o que ela tinha que fazer? Ela só tinha como vender. O único meio de ter a sua subsistência era vender a única coisa que ela tinha, que também era a sua força de trabalho. E assim a mulher foi trabalhar, as crianças foram trabalhar, isso naquele primeiro período ali do capitalismo. Né? E aí a Alexandra Kollontai, ela fala no livro, uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fala que essas novas condições de vida que o capitalismo trouxe exigiu da mulher uma revolução nos seus próprios comportamentos. E todos aqueles elementos que, durante séculos, foram vistos como qualidades puramente femininas, né? Por exemplo, doçura, passividade, isso no novo contexto capitalista no qual ela tinha que trabalhar, se tornou não só elementos supérfluos, mas até mesmo prejudiciais para que ela conseguisse se manter nessa nova condição. Né? Então, a Kollontai, ela disse que a nova mulher,
dentro do capitalismo, ela teve que adquirir certas qualidades que antes eram vistas como qualidades puramente masculinas. Por exemplo, decisão, força, coragem, essas características. A nova mulher no capitalismo ela teve que assimilar essas características femininas. Para quê? Para conseguir sobreviver. Não foi por um certo voluntarismo. Vou querer trabalhar. Vou querer me tornar. Não, foi porque as condições materiais exigiram dela que ela tivesse que ter esses comportamentos, senão ela não ia sobreviver. E aí a Alexandra Kollontai até fala uma coisa muito interessante, que ela fala o seguinte, que muitas mulheres, até por conta de séculos de educação, de coisas de aprendizado que aprenderam com seus antepassados, avós e tal, a própria cultura, muitas delas não conseguiram se adaptar a essa nova vida, né? A ser mulheres proletárias, mulheres fortes, trabalhadoras, né? Isso que a gente chama de mulheres empoderadas. Não é toda mulher que consegue, pô, ser meio masculina, assim, masculinizada, assim. E aí, muitas dessas que não conseguiram se adaptar, né, ao novo contexto, só puderam recorrer. E isso quem está falando é Alexandra Kollontai, gente, tá? Para quem não conhece, ela foi uma marxista russa, muito ativa durante a Revolução Russa, companheira de Lenin. E ela diz, né, que essa mulher que não soube se adaptar, a única coisa que sobrou para ela foi a chamada prostituição legal e ilegal. A prostituição legal é a prostituição propriamente dita, que a gente conhece, né? Vender o corpo em troca de... vender o corpo e o sexo, né, através de dinheiro. E a chamada prostituição legal, que segundo ela o casamento por conveniência, que é o típico capitalismo da sociedade burguesa. Casamento por conveniência econômica, né? A mulher casa... É isso que esse pessoal da Red Pill aí fica falando, a mulher quer casar com quem tem dinheiro, né? Isso aí é uma característica, essa nova instituição do comportamento e tal, é uma característica típica da sociedade capitalista que a gente vive, né? Da mulher gostar do cara que tem dinheiro e tal. Claro que a mulher, em toda a história, sempre procurou ter referências de homens poderosos, mas cada tipo de sociedade... o poder masculino estava representado, manifestado de alguma forma. Então, por exemplo, na pré-história, a força e o vigor masculino, né, era o seu elemento de poder, e hoje na sociedade capitalista, né, o seu elemento de poder é o dinheiro. Então, né, a Alexandra Kollontai diz que muitas delas que não conseguiram deixar de ser femininas, ou elas se tornam prostitutas mesmo, vendendo corpo, ou tentam realizar o casamento por conveniência. A gente sabe que não são todas as mulheres que vão conseguir um casamento por conveniência, né? Não tem homem rico para todo mundo, né? E aí, né? O que acaba acontecendo é que essa nova configuração da sociedade moderna, no qual homens e mulheres trabalham, porque o próprio capitalismo possibilitou isso, né? O próprio capitalismo tornou isso realidade, não o feminismo, nem a esquerda. Muito antes da existência do comunismo e tudo mais, isso já acontecia, as mulheres já estavam trabalhando, ralando na fábrica. E aí, o que acabou acontecendo? Por conta do aumento daquilo que o Marx chamava de exército industrial de reserva, porque agora tem mulher trabalhando, tem homem, né, todo mundo está trabalhando, está todo mundo correndo atrás, às vezes, do mesmo emprego, homens e mulheres, isso faz com que os salários reduzam, os salários caiam, né? E assim, tornou praticamente impossível para o homem, com um salário apenas, sustentar toda a sua família. Não tem mais como o homem fazer isso, né? E aí, como a direita conservadora pauta tudo no campo da moral, quando ela diz que os homens modernos, né, fala assim, esse pessoal hoje, cadê os homens? Por exemplo, eles falam muito aí, né? No mundo das discussões que esse pessoal agora tem falado muito, é da questão do homem provedor, né? O homem que paga a conta, coisa e tal. Aí fala, esses homens de hoje não querem pagar a conta do restaurante, coisa e tal. E lembra daquela polêmica de Caio Castro, aquele negócio tudo, né? Aí muitos deles falam assim, não, a mulher pode trabalhar sim, mas é papel do homem ter que pagar, essa responsabilidade é do homem, não sei o que tá. Gente, não vou entrar nessa discussão, até porque eu também concordo, tá? Eu concordo que o homem, de fato, deve ter responsabilidade da provisão, e vou confessar que adoro pagar uma conta de restaurante para minha namorada, adoro levar ela num lugar legal, adoro, né?
tenho um grande prazer em fazer isso e proporcionar bons momentos para a pessoa que eu amo. Mas não é a realidade da maioria das pessoas, né, meu Deus do céu? A maior parte dos homens, 90% dos homens brasileiros não ganham o quê? Acho que nem 3 salários mínimo, pô, né? Então, e aí eles falam, tá vendo, esse pessoal aí, esses caras não querem ser homem, não quer pagar a conta do restaurante, por quê? Porque esse pessoal não foi educado para ser homem, o homem tem que ser provedor, não sei o que, coisa. Só que eles não conseguem entender que os homens hoje, muitos deles não são provedor da casa, ou não tem condições, às vezes, de levar a mulher num lugar legal, não é por conta de uma falha moral do indivíduo, porque ele teria condições para isso, mas não faz porque ele não sabe ser homem. Não, não é por causa disso. É porque a própria situação do capitalismo tornou inviável para a maior parte dos homens ser o provedor da casa. É simples de entender, né? A gente sabe, meu Deus do céu, hoje em dia é praticamente impossível para a maior parte dos homens ser o provedor de um lar. Não tem como. A mulher, na maior parte das vezes, trabalha por necessidade. Não é por necessidade, gente. Puramente por necessidade. Né? E aí, qual que é o elemento perverso desse tipo de abordagem moralista em cima desse assunto? Porque isso faz com que os indivíduos se sintam culpados e e isso escamoteia os verdadeiros culpados. Né? Então, por exemplo, você diz lá que o homem deve ser o provedor, como se isso fosse uma característica de superioridade moral do homem. Você, homem, deve ser o provedor do lar, você deve ter responsabilidade. Se sua mulher está passando necessidade, se ela não está conseguindo manter o seu padrão de beleza lá, porque você não está sendo um homem suficiente, você é um bosta, você é um merda, né? Se você não consegue levar sua mulher num restaurante legal, você está falhando com a sua missão de homem. E esse negócio. Só que, pô, pera lá. A maior parte dos homens não consegue. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que um homem mesmo, tal, se ele tiver condições, né, o homem quando tem condições, até porque o homem gosta de impressionar a mulher, ele faz de tudo para agradar a mulher. Dá roupa, dá para deixar ela bonita, para ele arrumada, gosta de ver ela feliz, alegre, gosta de levar num restaurante legal, até para ele se sentir mais homem, né? De que olha como eu proporciono isso e tal. Tenho certeza que todos os homens almejam isso e desejam isso. Só que muitos não fazem isso porque não podem, não têm condições para tal. E não é culpa deles. Não é culpa deles, meu Deus do céu. Não é culpa deles. A culpa é do sistema econômico. Desse sistema econômico capitalista. Isso dele é a culpa. E de mais ninguém. Não é do cara. Só que quando você se utiliza de uma abordagem moralista, você joga a culpa toda para cima do indivíduo. Então, por exemplo, né? Vamos supor, o homem hoje, né? Hoje está acontecendo muito isso, né? Por exemplo, o cara ali, sei lá, o cara não alcançou êxito numa carreira, ou então, sei lá, não conseguiu progredir na vida, qualquer coisa, né? Se você... Ora, se o cara... Hoje em dia, muita gente está nessa condição. Por culpa o quê? Das características do sistema atual que a gente está vivendo, né, gente? Essa crise global do capitalismo que a gente está vivendo, né? Não à toa fala que os millennials, né, foi a geração mais... Foi a geração mais... como é que fala? Oh, meu Deus do céu, esqueci o termo. Mais azarada da história, né? Então aí o cara acha que ele não deu certo na vida por culpa dele. Não é por culpa do sistema, que cada vez tem elevada concentração de renda, juros exorbitantes, sugando os trabalhadores. Esse sistema que a gente vive é perverso, gente. Perverso. E aí joga a culpa do indivíduo. Você não deu certo na vida, a culpa não é por causa do sistema, a culpa é sua, você que falhou, né? Se você não conseguiu emprego, se você não conseguiu, é porque a culpa é sua. A culpa não é do sistema. Então essa abordagem moralista acaba culpando, jogando a culpa do indivíduo e esconde, né? É por isso que, né, voltando, por isso que eu falo, eu não sou marxista, mas acabo muitas vezes recorrendo a Marx, né? A ideologia serve justamente para isso, gente, para encobrir a realidade. São falsas ideias que encobrem a realidade.
né? Então o pessoal fica brincando aí de, né, de papéis, né? Temos que ser assim, assado, se você não conseguir estar realizando isso, você é fracassado. E tudo isso esconde todo o mecanismo real por detrás das coisas. Isso é o papel da ideologia, né, gente? Então eu acho que eu consegui aqui, eu ia, né, acabei, hoje acho que esse é o vídeo mais longo que eu fiz até agora, né? Praticamente quase 1 hora de vídeo, né? Mas eu acho que eu consegui falar bem a respeito desse assunto, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Comentem qualquer coisa e qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, tanto aqui quanto no Instagram. Me segue lá no Instagram, pessoal, né? Breno.baral, né? Acho que eu sou o único Breno Baral que existe, né? Não sei se existe outro aí, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.